Boa noite, meu nome é Jonathan. Nesse vídeo eu vou estar trabalhando alguns exercícios a respeito da terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação. Então vamos lá. Então, primeiro exercício aqui que eu escolhi. Dois blocos. Então, nós temos dois blocos. O bloco que eu vou chamar de bloco A e o bloco que eu vou chamar de bloco B. Dois blocos de massas. MA do bloco A, 2 kg. Massa do bloco B, 3 kg, apoiado sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Esse perfeitamente lisa é para a gente considerar qualquer tipo de atrito. Então, para facilitar os cálculos e para fins didáticos para vocês, a gente vai estar trabalhando nesse caso em que ela é perfeitamente lisa. Facilita muito mais. São empurrados por uma força constante F de 20 newtons. Dadas essas informações, ele pede: determine a aceleração do conjunto. Então, aplicando essa força de intensidade 20 newtons, ele pede para saber qual seria a aceleração do conjunto, ou seja, dos dois blocos. B. A intensidade das forças que A e B exercem entre si. Ora, as forças que A e B exercem entre si, a gente está falando das forças de ação e reação. Então, vamos para a resolução. Então, aqui nós temos um esquema de como é que funcionaria os dois blocos. Então, aqui a diferença de dimensões, a gente repara que B é um pouco maior que A. Essa diferença de dimensões é para ficar bem clara a ideia de que um tem a massa maior que a outra, que no caso B tem 3 kg e A 2 kg. Então, ele aplica uma força de 20 newtons sobre esse corpo, esse conjunto, e isolando os corpos e fazendo um esquema das forças que agem em cada um. Então, como é que ficaria o esquema das forças? As forças que atuam na direção horizontal e as forças que atuam na direção vertical. Então, aqui, eu vou separar entre o bloco A e o bloco B e fazer uma decomposição aí de cada uma das forças que estão atuando, para a gente conseguir dividir bem e ficar bem clara essa ideia. Então, a gente tem as forças peso atuando nesses blocos. Então, o peso A, que vai ser o peso do bloco A, peso B, que vai ser o peso do bloco B. Nós teremos as forças normais, a normal de A e a normal de B. A força que é dada no problema de 20 newtons, que ele aplica sobre um desses blocos. A força de A em B, que seria a força de ação de A sobre B, e a força de B em A, que seria aquela força de reação. Então, essas duas, pela terceira lei de Newton, a gente tem que elas teriam que ter a mesma intensidade, ou seja, elas teriam que ter o mesmo valor bruto. Se uma é 5 newtons, a outra também é 5 newtons. Qual que é a diferença? A diferença seria no sinal, porque os sentidos dos vetores são opostos, mas a intensidade e a direção são as mesmas. Então, nós temos que a força de A em B, o módulo dela, é igual ao módulo da força de B em A. Isso nós vamos falar que é igual a uma força F, que vai facilitar nossos cálculos posteriores. Então, no corpo A, na direção horizontal, e aqui eu estou desconsiderando a direção vertical, que seria essa direção aqui, porque nessa direção o corpo continua estático. Porque a força peso e a força normal, que são as que atuam nos dois blocos, elas se cancelam. Então o bloco ele não fica se mexendo na vertical. A única aceleração que vai haver é na direção horizontal, que é o que interessa para a gente. Então, nessa direção, nós temos que
F menos a força de B em A, menos por conta da direção do sentido, que é contrário, é igual a massa do bloco A vezes uma aceleração. No corpo B, nós temos que a força de A em B seria igual à massa do bloco B vezes essa mesma aceleração. Então, substituindo-se, nós temos... Aqui eu substituí a força de B em A e a força de A em B por esse Fzinho que eu tinha posto anteriormente, porque isso vai facilitar os cálculos. Então, a gente vai usar as duas mesmas equações, só que no lugar do Fzão de B em A e de A em B, nós vamos utilizar o Fzinho. Então, Fzão menos Fzinho igual a MA vezes A, e Fzinho igual a massa de B vezes A também. Então, aqui nós vamos somar, porque aqui a gente vai tirar a força resultante do problema. Então, essa força, se nós somarmos essas duas equações, o que acontece? Nós temos que essa força Fzinha menos essa força Fzinha vai se cancelar. Então, aqui só fica esse Fzão igual à soma desses dois termos. Então, a soma de MAzão vezes aceleração e MB vezes aceleração. Só que como a gente tem um fator comum que está em evidência aqui, que é a aceleração, a gente pode colocar ele em evidência e aí a gente soma a massa de A e a massa de B e multiplica por ela. A gente percebe aqui que se a gente fizer aquela multiplicação do chuveirinho, o famoso chuveirinho, a gente volta nisso aqui. Então, aqui nós temos a força era 20 newtons, as massas eram 2, a massa de B era 3. Então, com isso, nós temos que aqui vai dar 5. Passando esse 5 que está multiplicando, dividindo pelo 20, o 20 dividindo pelo 5, nós temos que a aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem a solução do exercício da questão A. Então, aqui uma coisa interessante da gente estar analisando é, a gente percebe que aqui as forças elas se somam. Isso seria o mesmo que a gente considerar um único bloco. Então, ao invés da gente considerar dois blocos, um de massa 2 e um de massa 3, nós poderíamos considerar desde o início um único bloco cuja a massa seja a soma da massa dos dois blocos. Então, a gente consideraria apenas um bloco de massa 5 e a resposta esperada seria exatamente a mesma. Mas isso aqui é só uma curiosidade de uma outra forma de estar analisando o problema. Então, vamos para a alternativa B. Então, o que ele pedia para a gente na alternativa B? Ele dizia para a gente encontrar essas forças de interação que existiam entre o bloco A e o bloco B, que seriam as forças de ação e reação. E por conveniência, nós consideramos uma força F' como sendo essa força, de A em B e de B em A. Então, aqui o que a gente vai estar querendo encontrar é essa força F', que segundo a equação anterior, nós tínhamos que é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Só que aqui eu considerei uma das equações, mas eu poderia ter considerado a outra. Aqui falava da massa do bloco A também. O resultado esperado seria o mesmo. Eu só considerei essa porque ela é um pouco mais simples e é mais fácil de ser entendida por vocês. Então, substituindo-se os devidos valores, nós temos a massa do bloco B era 3 kg, a aceleração era 4 metros por segundo ao quadrado, que foi o que nós encontramos, e com isso nós temos que o resultado é 12 newtons. Então, essa é a resposta da alternativa B. Bom, terminado aqui o exercício 1, agora nós vamos para o exercício 2. Bora lá. Então, exercício 2. Um passageiro de massa 80 kg está num elevador que desce verticalmente
com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele fala, para determinar a intensidade da força que o piso do elevador exerce sobre o passageiro. Então vamos resolver esse problema. Vamos fazer um esquema aqui para ficar bem visível aqui para vocês. Então aqui a gente tem um indivíduo dentro de um elevador. Para facilitar o entendimento, vamos colocar as devidas forças que vão estar atuando no problema. Então, o problema a gente está considerando as forças que vão estar atuando na direção vertical. E que forças são essas? Nós temos a força peso e a força normal. Como elas têm sentidos opostos, o que a gente já espera é que apareça uma diferença de sinal entre elas na equação. Então, segundo a segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é igual a uma massa vezes uma aceleração. Ora, mas quais são as forças que vão estar atuando nessa direção vertical? Nós temos a força peso e nós também temos a força normal, só que de sentidos contrários. Então, uma delas vai estar negativa em relação à outra. Então, a força peso menos a normal é igual a uma massa vezes uma aceleração. Substituindo seus devidos valores, temos que o peso é igual a 800 newtons. Então, para aqueles que ficaram com dúvida de onde apareceu esse 800 newtons, o peso é obtido através da multiplicação da massa pela aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional é 9,8, mas aqui a gente arredonda para 10, multiplicando esse 10 pelo 80, que é a massa, nós temos 800 newtons, menos a normal, que nós não temos ainda, igual a 80 kg vezes 2, que é a aceleração. Então, multiplicando 2 por 80, nós temos 160. Passando esse 800 para o outro lado, então ficar menos 800 com 160 positivo, nós vamos ter menos 640. Só que menos de um lado, menos do outro, se nós multiplicarmos por menos 1 em ambos os lados, nós não vamos estar ferindo nenhuma lei matemática, então é o mesmo que dizer que a normal vai ser igual a 640 newtons, positivo. Bom, então com isso aqui a gente tem a resolução do exercício 2. Então, essa seria a força que o chão exerce sobre o indivíduo, essa força normal. Aqui a gente não pode confundir de maneira alguma essa força com a força de reação. Porque a força de reação do peso nunca vai ser a normal. Porque o peso nada mais é que uma força de atração que o planeta exerce sobre um corpo. No caso, ele está exercendo sobre o indivíduo uma força de atração. Essa força de atração é a força peso. E como reação, ele tem uma força de atração que o indivíduo aplica sobre a Terra. Então, é só isso. Muito obrigado a todos pela atenção e até mais.